sábado à noite está mais que especial. Bate-papo inteligente, boas risadas e uma excelente companhia. Seja bem-vinda, Amanda Françoso. Oi, gente, muito boa noite para você de todo o Brasil que nos acompanha aqui através da TV Aparecida. Que honra ter você aí do outro lado. Hoje nós temos um programa gostoso, divertido, que informa, nós vamos aprender muito, mas eu tenho certeza que a gente vai se divertir também. Hoje nós vamos falar de regras de etiqueta. E aí eu quero trazer uma reflexão para que você pense essa semana. Quando a gente fala em etiqueta, logo pensamos em regras de boas maneiras, em como se vestir para cada ocasião, no tom de voz certo, como cuidar da postura. Mas eu acredito que etiqueta vai muito além disso. Etiqueta é ser humano, é saber se comportar com gentileza, com delicadeza, é olhar nos olhos, é ouvir de verdade, respeitar a história do outro, é estar presente, ser acolhedor, valorizar aquilo que realmente importa, nossa família, nossos amigos, a nossa jornada até aqui. Ser delicado não é ser frágil. Tempo de delicadeza é entender que elegância tem o seu lugar. O por favor, o muito obrigada, desculpe, que bom te rever. Porque não adianta estar impecável por fora se faltar elegância no seu coração. Estar frente a frente com alguém, com educação, com respeito, com amor, isso tem muito valor. E nada substitui o poder de um abraço apertado em quem a gente ama. Essa sim talvez seja a maior regra de etiqueta deste mundo. Sejam bem-vindos. A gente sempre tem um pouquinho mais a aprender. Eu espero que você avise sua família, seus amigos, sua filha, sua mãe, sua irmã. Sintoniza lá porque o papo hoje é muito bom. É gostoso, né? Aprender sobre etiqueta, sobre boas maneiras, comportamento, jeito de se vestir. No último bloco nós vamos ter uma mesa posta que também você pode aprender, café da manhã, almoço, jantar. Muito legal. Minha primeira convidada é uma das maiores especialistas em etiqueta corporativa e comportamento social do Brasil. Hoje ela vem mostrar como que essa etiqueta abre portas, desde jantares de negócios até entrevistas de emprego. Bem-vinda, Célia Leão. Tudo bem, minha querida? Boa noite. Tudo. Que bom revê-la. Que bom revê-la. Como vai, não é? Bem. As pessoas perderam um pouco isso, né? A gente ensina tanto para as nossas crianças, palavrinha mágica. Sem dúvida. Por favor, obrigada. E muitas vezes os próprios pais não fazem, né? Exatamente. Vamos aprender mais. Vamos. A comunicação abre e fecha portas. Minha próxima convidada entende muito bem disso. Ela é fonoaudióloga e vai nos mostrar como melhorar a dicção, transmitir confiança e se sair bem em qualquer conversa, mesmo desde reuniões sofisticadas até o dia a dia mesmo, a nossa rotina. Camila Loyola, bem-vinda, Camila. Tudo bem, querida? Boa noite. Como é que você tá? Muito obrigada, viu? Até o tom de voz importa muito, né? Com certeza. Hoje nós vamos ver como vestir as nossas palavras. Muito bem, adorei. Obrigada. Ela é autoridade em imagem e estilo, tem uma comunidade com mais de 1 milhão de mulheres nas redes sociais, uma formação em consultoria de imagem e traz aquela visão inovadora sobre moda, etiqueta, autoestima, porque entra tudo isso, né? Autoestima é muito importante. Dedê Leme, tudo bem, Dedê? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Amanda. Como é que você tá? Tô ótima, e você? Também, muito obrigada por estar aqui, viu? Tá linda. Obrigada, você também, maravilhosa. Obrigada. Olha, ela é empresária, consultora sobre mesa posta, etiqueta e a arte de receber bem. Hoje ela vem nos mostrar como é que essa mesa posta transforma qualquer refeição em um momento especial de carinho, de elegância e de conexão. Mônica Cecílio, tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda, boa noite, viu? Eu amo uma mesa posta, sabia? Porque eu amo receber em casa. Isso é muito bom. E a mesa posta faz parte, né? Claro, com Obrigada certeza. por estar aqui. Obrigada. Daqui a pouco nós vamos montar aqui uma arara com roupas também específicas para cada ocasião. Tem também uma mesa pra gente ensinar essa mesa posta para vocês. Então o papo hoje vai ser muito gostoso, né, Célia? A gente adora falar disso, É né? sempre bom, né? É sempre Aqui bom. é sempre Eu bom. também acho, sempre muito bom. Agora, Dedê, tem alguma regra de etiqueta que você considere universal, válida para cada estilo pessoal? E aí, quando a gente fala em estilo pessoal, gente, é importante que você até comece brifando um pouco sobre isso. Porque tem a galera mais despojada, tem o pessoal mais clássico, Sim. tem o do tênis, o do salto. É isso aí. Eu costumo dizer, Amanda, que cada uma de nós tem um jeito de ser elegante. Mulheres podem ser extremamente elegantes usando um tênis. E tem mulheres também que podem ser deselegantes usando um salto. A questão sempre, aí já entrando no que você falou sobre etiqueta, é adequação. Né? Então, como que nós nos adequamos àquele ambiente? Porque quando a gente procura, né, ter esse tipo de comportamento, é um respeito também com o outro.
né? Não só com nós mesmas. Então, eu costumo dizer assim, é extremamente inadequado você ir com salto fino, alto, em um churrasco onde é grama, porque a sua postura não vai ficar legal. Então, isso sim é deselegante. Agora, Camila, vamos falar um pouco de tom de voz, por exemplo. Vamos. O que mais importa na comunicação? Na hora da gente se comunicar, seja no dia a dia, com a família, com as pessoas próximas, seja num ambiente corporativo. O que você destaca pra gente como primordial na comunicação? Primordial na comunicação, boa noite a todos aqui novamente. Primordial na comunicação, antes de qualquer ajuste, e que também acaba sendo um erro quando a pessoa não presta atenção nisso, é a leitura do ambiente. Que combina muito com com o que a Dedê estava dizendo aqui sobre adequar as situações, vocês duas também, Mônica e Célia, ler o ambiente em que você está. Aquele ambiente pede o quê? Para fazer uma analogia com o que nós estamos conversando aqui hoje, eu entendo a comunicação como um guarda-roupa. Dentro do nosso guarda-roupa, nós temos várias opções, estilos ali, para as ocasiões diferentes. E eu vou selecionar daquele meu guarda-roupa o que combinar com o evento em si. A comunicação também. Nós temos vários recursos comunicativos. Tom de voz, velocidade de fala, a dicção, as palavras que eu utilizo, né, o vocabulário. E eu vou pegar nesse meu guarda-roupa de recursos comunicativos o que vai combinar mais com cada situação onde eu vou me expor. E criar rapport, né, gente? Eu acho que é assim, exatamente o que a gente comentou sobre a mesa posta. Você quer tratar todo mundo com carinho. Então não adianta, o jeito como você fala, às vezes, com o presidente da sua empresa, é diferente do jeito como você vai falar com uma pessoa que tem um vocabulário mais restrito. Com você não certeza. precisa chegar falando errado com essa pessoa, mas você tem que estar num nível parecido. Não adianta você chegar para uma pessoa muito simples e começar a falar palavras super Falar traquejadas. difícil. Usar o seu melhor vocabulário. Não é isso que cria rapport? Não vai entender nada, tá pensando assim. E vai não pensar gera- que tá falando né? outro idioma. E não gera conexão, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente está falando sobre relacionamentos, não importa se são relacionamentos pessoais ou profissionais, a gente está falando de pessoas e de relacionamento, né? Então, a mesma coisa é a roupa. A gente pensar nisso também. Poxa, eu vou encontrar, né, com pessoas que são mais simples. Qual é a roupa que eu vou? Será que eu preciso, né? Como a gente estava falando, constranger a pessoa pela minha roupa, Dedê, pela forma ou que eu vou num falo? jantar só com casais. Não posso ir muito sensual, porque as mulheres vão ficar com ciúmes. Excelente É diferente de sair ponto. numa turminha de amigas. Exatamente. Né? Exatamente. É você pensar, né, o que a sua imagem, a sua comunicação pode causar no outro. Se isso é positivo ou se é negativo. Se pode causar uma confusão, como a Amanda falou, né? Isso é tão dúvida. rápido, porque a comunicação, todos os aspectos, comunicação verbal e não verbal. Quando a gente fala de imagem, nós estamos falando de comunicação não verbal. E a percepção que isso gera nas pessoas é em segundos. Eu posso entrar por aqui e não falar nada que eu já estou comunicando alguma coisa. Por isso também essa importância de a gente estar sempre atento, consciente e presente nas nossas interações. Agora, Célia, existe diferença entre etiqueta social e corporativa? Bom, basicamente, acho que o que vocês estão falando aqui, né? Eu acho que se a gente usasse de empatia com mais frequência, entendeu? A gente evitaria muita saia justa, né? Então, essas regras todas são um manual, né? De como você ser mais empático, de como você ser mais humano. Então, em relação à etiqueta corporativa e à etiqueta social, simplificando, na etiqueta social, a mulher vem antes do homem, o mais velho vem antes do mais jovem, né? Na etiqueta corporativa, a hierarquia é outra. Tá? Então, puxa, o presidente tem 30 anos e tem um diretor que tem 60. O presidente vem antes do diretor. Mas, espero que esse presidente tenha sido meu aluno. Ele cede a vez para o mais velho. Então essa é a diferença. No elevador, né? Não, primeiro as damas, não tem isso. Num elevador comercial você vai obedecer a fila. Num elevador residencial,
né? Você pode ceder a vez pro mais velho, ou primeiro as damas, Quando a alguma gente coisa fala assim. a gente está falando da mesa posta, tal, quando a gente recebe na nossa casa, e vocês comentaram, né, que se for uma comida mais traquejada, o anfitrião começa. Ok. E se for um prato normal, eu vou servir uma massa, uma carne, não sei, uma coisa mais normal. Sempre é o anfitrião ou é a Sempre. pessoa mais velha? Sempre. Ou são as mulheres? Quem? Sempre o anfitrião. Sempre o anfitrião Tá? tira primeiro. Sempre. Se serve Tá? primeiro. Ele é o dono da casa, né? E aí, por exemplo, um mais velho, o homenageado, né? Então, o anfitrião pode dizer, né? Se sirva, ou vamos começar... Fazer uma deferência àquela pessoa em especial, aquele homenageado. Mas de modo, o anfitrião é o primeiro, né? Ele começa e ele termina. Então, para os nossos queridos ouvintes mais acelerados, que a gente se lembre disso, né? Se na tua casa você está recebendo os amigos e você para de comer, você está dizendo para todo mundo: para de comer porque eu já parei. Aliás, a gente vê isso muito no Palácio de Buckingham, né? Tem um filme, acho que é a Rainha Vitória, muito divertido, que ela era danadinha e ela comia rápido para deixar todo mundo com fome. comia e parava. E aí, a rainha parando, todo mundo tem que parar. Então, a dona de casa, os anfitriões parando de comer, todo mundo tem que parar. Ô, Mônica, e é de bom tom a gente servir? Por exemplo, tá minha mãe, meu pai, uma prima, eles se servem, peguem o prato e se sirvam, ou eu posso fazer isso como anfitriã? Depende um pouco também do tipo de serviço que você está usando, né? Porque você pode estar com tudo disposto em cima da mesa, né? É uma forma que a gente chama de familiar, né? Que acho que é o que a gente mais vê e mais usa, É né? brasileira, né? Ou tem outras formas. Tem o buffet, o serviço americana, o serviço franco-americano, né? Aí depende um pouco dessa maneira que Se as for essa pessoas vão se distribuição servir. de tudo na mesa ou num aparador, como a gente vê com mais frequência? Em geral, as pessoas se servem, né, numa determinada ordem, aí, se for o caso também. Numa coisa informal, dentro da sua casa, você está recebendo só a sua família, também essas precedências, né, elas acabam ficando mais leves, né? Agora, só pegando também o gancho do anfitrião, para o anfitrião tem que ser muito bem preparado, né, ao receber, principalmente, porque, além de tudo, cabe ao anfitrião manter um clima bom, né? Então, estar na porta para receber as pessoas, né, cada um que vai chegando, você ter mais ou menos também em mente, olha, tal e tal pessoa não se dão, é um problemão. Tem que saber. Ou então nunca se falaram, né? Então, lembrar de algum assunto que eles podem se entrosar, porque cabe bastante ao anfitrião também dar esse tom para o encontro, né? Seja um jantar ou... E Célia, sempre que for convidado, leva um vinho, uma lembrancinha, um doce, um bombom, uma delicadeza. Vai, somos íntimos. Tá. Eu posso oferecer e levar morangos do amor, né? A sobremesa desejada do momento, né? Então eu posso levar uma sobremesa, eu posso levar um vinho. E aí, sobre o vinho, né, a Mônica vai falar. Não é porque eu te dei um vinho que você é obrigado a servir aquele vinho. De repente não tem nada a ver com o seu cardápio. Ou tá quente, se levou um vinho, você Também, tá na temperatura adequada, né? Ah, então, o que eu normalmente faço, eu escrevo a lápis quem me deu aquele vinho. E numa outra vez que eu te receber em casa, eu vou dizer: gente, nossa, que delícia de vinho. Amanda, foi aquele que você trouxe pra gente, tá? Então, tô agradecendo, você tá tomando também. Eu acho que é um jeito legal, né? A gente fala também um pouco das flores, né? Às vezes a pessoa quer levar algumas flores, mas é um problema grande você chegar com flores de corte, né? Uhum. A anfitriã está ali tentando, né, receber todo mundo, ela tem que achar um vaso para colocar água, tirar a embalagem. Então, é verdade. acho que dá para levar flores, mas que elas estejam plantadas, uma coisa pequena, um arranjo, é um mimo mesmo. Tá mas certo, é de muito certíssima. bom tom. Ó, nós temos que ir pro intervalo, mas você viu que o papo é muito gostoso, então avisa todo mundo, sintoniza aqui e fica aí, toma uma aguinha e volta, porque é muito rápido. Até já. Volta! @de papo com a Amanda Françoso é o nosso Instagram. Todo sábado, 19h30, estamos juntos aqui. Assim que acaba o programa, ele já sobe pro YouTube, pro nosso portal A12. Então, se você
você entrar lá, você vai ver que tem uma playlist com todas as edições e conteúdos aqui do programa. Você pode ver, rever, compartilhar com alguém. Na segunda-feira também eu sempre posto. Vocês podem também postar, viu, gente? Compartilhar o nosso programa. Porque quem perdeu ou quer rever, tá em dúvida ali da mesa posta, dos looks, já revê o programa, indica para alguém que vai ser bem legal. Quero deixar também para vocês a dica dos meus 2 livros, o Pare, Pense e Reflita e o Diário da Vitória. São 2 livros que falam de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. Um é uma escrita terapêutica, onde você escreve todas as noites comigo. E este aqui são pensamentos, como os que eu faço no início do programa. É um compilado desses pensamentos para você abrir a qualquer momento do dia e da noite e encontrar ali uma palavra amiga sempre. À venda pela Amazon em algumas livrarias do Brasil, no Subsolo aqui na Livraria da Basílica, no Santuário também tem, no meu site, ali no meu Instagram. Então vai ser um prazer fazer parte da sua jornada de desenvolvimento humano. Bora falar de moda? Dedê, por favor, nós temos a Vamos Rafa lá. aqui, que é a nossa modelo. Tudo bem, Rafa? E uma seleção de bolsas, sapatos, acessórios e roupas muito belos. O que nós vamos montar hoje aqui? Hoje, a proposta é trazer para a Rafa 3 looks para 3 ocasiões completamente diferentes, mas usando uma roupa que todo mundo tem em casa. Você deve ter, né, Amanda? Você Vestido também, né, preto, Rafa? sim. Um vestido preto. Né? Um vestido preto, nesse comprimento, midi ou longo, é um vestido muito versátil. É coringa, uma peça coringa. Muito coringa. Então, a gente vai ver, porque muitas vezes, Amanda, a gente tem um vestido em casa e acha que só tem que usar ele assim. No verão, desse por jeito, exemplo. no verão. É. Mas a gente consegue versatilizar com os acessórios certos, com uma terceira peça. E é isso que a gente vai começar a fazer aqui. Podemos, então. Podemos? Nós vamos começar por qual? A gente vai começar com um look de trabalho. Tá. Né? Então, todas as vezes que a gente quer trazer, comunicar um pouco mais de seriedade, a gente vai procurar linhas mais retas. Então, por isso que quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa em um blazer, né? E também num sapato de bico fino, porque o bico fino também traz essa sensação, né, de um pouquinho mais de rigidez que a gente precisa no trabalho. Então, eu vou pedir para a Rafa colocar este blazer aqui, por favor. Tira aqui. Isso. Pode vestir. E o blazer também é uma peça que você consegue transformá-la de tantas maneiras, né? Você bota com um jeansinho e um tênis. Sim. Você bota com um salto e uma calça de alfaiataria, vestidos. É Tem uma muitas peça formas, né? extremamente versátil. É. Principalmente um blazer em linho. Porque o blazer em linho, ele funciona muito bem. Tanto para uma ocasião de trabalho, né? Tanto para você combinar, de repente, com um jeans e um tênis. Porque ele é um tecido um pouquinho mais rústico e ele possibilita isso. Então, ela colocou assim. E aí, a gente vai também trazer um acessório, uma bolsa maior, né? Uma bolsa de trabalho. Amo bolsa grande, amo. Porque no trabalho a gente carrega coisas. Tudo. Carrega necessaire, computador, marmitinha, né? Então precisa ser uma bolsa grande. As cores neutras aqui a gente vai trabalhar. E aí eu vou pedir para ela também colocar alguns acessórios. Porque, gente, olha só. Vocês vão conseguir perceber como um acessório muda completamente o look. E é uma forma da gente trazer também mais feminilidade para a nossa produção. Porque, às vezes, no trabalho, a gente acha, né, Amanda, que eu preciso ser muito séria, mas você não precisa deixar de ser feminina. E usar os acessórios ali diariamente, uma maquiagem leve, faz com que a nossa autoestima fique lá em cima. Não, né? eu acho assim, é muito legal quando as pessoas entendem que você se preparou para aquele momento. Você fez uma maquiagem, tá com o cabelo lavado, né, gente? Tá com o cabelinho limpo. Importantíssimo. Para um trabalho, para o seu dia a dia, que você se arrumou. Parece que você tá dando mais valor ao seu trabalho, né? Exatamente. Que é a casa... A gente estava até comentando, né, Célia, que é o caso agora dos trabalhos home office, que depois da pandemia ficaram muito habituais. E às vezes você vai fazer uma reunião, a pessoa tá quase de pijama, com o cabelo embaraçado. Você fala, mas Pois peraí, é. não é horário de trabalho, Chama né? home office. Traduzindo, significa ser o escritório em casa. É isso Ou mesmo. seja, fecha a porta do seu quarto, do espaço que você reservou para isso, faça a maquiagem, penteie seu cabelo, se arrume como se você fosse sair. De repente, não tão formalmente. Né? Exatamente. O blazer que a gente, via de regra, usa como uniforme, né, quase sempre fica, né, pendurado num cabidinho atrás da porta da nossa sala. Então, você não precisa usar um blazer, mas assim... Ô, gente...
Não Tá de precisa pijama deixar... também. Exatamente. Alça do sutiã aparecendo, né? Camiseta regata. São ruídos na comunicação. E tem uma coisa muito legal que a gente está falando aqui da imagem que o outro vê da gente, mas tem a imagem que nós percebemos sobre nós mesmas. E tem alguns estudos de cognição indumentária que eles comprovam que a forma com que nós nos vestimos muda completamente a forma com que nós nos comportamos. Então, como, né, você está de pijama, você está num momento de relaxamento. Como que você vai trabalhar? Você vai ter produtividade e performance de pijama. Então, você perde também na sua performance no trabalho. Então, é por isso que, mesmo que minimamente, não precisa fazer uma produção muito super assim, mas uma produção mínima para trabalhar é importante. Sem dúvida. Bom, esse foi o primeiro look de trabalho. Vamos para o segundo? Vamos para o segundo look. Que é o quê? De passeio? Que agora é um passeio com as amigas, né? Então, à tarde, Dedê, a gente vai descer ela do salto, né, Rafa? Vamos descer do salto aqui. Deixa eu só te ajudar aqui para colocar. Para o shopping, né? Vamos almoçar com as amigas, para o shopping. E aí a gente já vai para algo mais informal, mas mesmo assim arrumadinho. E um look preto, ele pode parecer muito sem graça, né? Mas a gente pode adicionar tanto pontos de cor, então, para quem gosta de ser mais colorida, ou a gente pode adicionar algo que eu gosto muito, que são dos metais. E a gente vai ver aqui como uma bolsa metalizada e até mesmo os acessórios acendem um look preto. E olha só que interessante. A gente vai trocar o blazer por uma proposta, e essas peças que eu estou mostrando aqui para vocês... são peças extremamente versáteis que, se a gente estiver no guarda-roupa, a gente consegue montar muitos looks. Porque são cores básicas e neutras, né? Então... E é legal, você pega até isso como dica para viagem, né? Exatamente. Para a gente poder levar. Você vê, um vestido, você pode fazer 3, 4 looks com ele, para a gente minimizar o tamanho de mala. Exatamente. Excelente ponto, Amanda. Então, olha só. Uma coisa interessante, gente, quando você quer trazer também uma descontração no seu look, você pode dobrar a manga aqui da sua jaquetinha. Pode subir um pouquinho, se quiser dobrar outra também. Fica mais descolado. Fica mais descolado, mais despojado. Ela poderia, de repente, fazer um rabo de cavalo, né? Um meio rabo, porque traz mais descontração para o look. E aqui o que eu falei para vocês, olha só que interessante. A gente pode trazer, né? E aí a gente poderia, por exemplo, mudar o brinco, um brinco maior, com um ponto de cor, fica mais divertido também o look, né? Então, interessante, gente, esses vestidos aí que vocês têm em casa, pretinho básico, coloquem eles para jogo, né? E sabe o que é legal também, Amanda? Às vezes a gente tem um tubinho preto, você fala, esse vestido é um pouco justo, né? De repente acha que ele é um pouquinho formal, não sabe muito bem como usar. A gente pode sempre trazer uma terceira peça. Aqui eu não trouxe, mas poderia ser uma camisa, daquelas camisas mais alongadas, né? Fica super bacana e fica uma roupa, olha, completamente diferente. Look para sair com as amigas. Esse é o nosso segundo look. Gostou, Rafa? Você usaria? Tá lindo. Super. Tá e maravilhosa. O terceiro seria o quê? Agora é para sair, né? Para um jantar. Um date. Com um date, com o namorado, com o marido, né? E aí a gente já começa a trazer um pouco mais de informação de noite. O que é informação de noite quando a gente fala nos looks? A gente pode trazer um pouco mais de brilho. Vou pedir para você tirar esse colarzinho também. E como o vestido é de alça, a gente não vai colocar nada, porque a noite permite um pouco mais de pele à mostra, né? E a gente pode deixar. E a gente vai colocar também um pouco de brilho, né, nos acessórios. Então, linda, acho que isso é uma linda essa dúvida. tchoca. Linda, né? Pode colocar, por favor. Pode vestir. No brinco também, ó, a tarraxinha tá aqui. Gente, o acessório dá todo, né, um charme pra Gente. roupa. Não deixa nenhuma roupa sem graça. Né? Não deixa. É assim, você tá com uma calça jeans e uma camiseta. Colocou um colar importante, que pode ser uma corrente como aquela que ela tava, um brinco, é outro look. É. E uma bolsinha também, né? Sem dúvida. Uma bolsa pequenininha, coloridinha, dourada, faz toda a diferença. Aí a gente vai trocar o sapato, e aí eu vou trazer um couro que também é um pouquinho mais invernizado, né? Porque aí eu trago essa informação que tem também um pouquinho mais de brilho. E agora, gente, olha essa dica que interessante. Quanto maior a nossa bolsa, mais informal ela é, mais do dia a dia.
Quanto menorzinha, mais formal. Então, existe muito essa dúvida. Ah, Dedê, eu vou sair à noite, mas qual bolsa eu vou? Uma bolsa menor. Para ficar mais chique, né? Fica mais chique. Ah, que graça. Olha, e essa aqui você pode até colocar assim no pulso, encaixar ela no seu pulso, segurar. Linda, uma graça. Assim, ó, ficou ótimo, né? E aí a gente pode trazer, incrementar ainda, ó, colocar bastante acessório, o bracelete, coloca para não te machucar. Tá lindo, lindo. E aí a gente pode até acrescentar, você pode segurar? Claro. Um cintinho. Para marcar um pouco mais a cintura, trazer um pouquinho de sensualidade. Muito legal. É a comunicação, né, Camila? A gente estava falando da comunicação verbal e tem também a comunicação visual. O quanto isso comunica, o quanto traz a mensagem. Tá linda. Obrigada, viu, Rafa? Muito obrigada. Obrigada, tá linda. Rafa. Muito maravilhoso. legal. Já pode sair sábado à noite. Pro date. Já pode sábado pro à date. noite, já tá pode liberada. pro date. Ô, Camila, e como que a gente faz, por exemplo, no momento que a gente tem que ter uma fala inesperada ali? Sei lá, você tá no meio de uma convenção e o chefe resolve te chamar, você não tinha preparado um texto. Ou até num jantar mesmo, mais formal, te passam a palavra e você não preparou nada. Como se livrar do nervosismo, de gaguejar? Ou como distribuir o pensamento e as palavras certas, né? Para não ter problema na hora. Tem Muito um truque? Bem. Temos vários. Nós temos formas. A primeira orientação é não querer complicar. Simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Segundo Leonardo da Vinci, é atribuído a ele essa frase, né? Mas primeiro é isso. Quando a pessoa quer colocar um rebuscamento, isso, se não faz parte dela, fica artificial. E num momento de maior tensão, no momento em que a pessoa precisa improvisar, ela pode se enrolar. Ela pode se tornar prolixa, falar e não chegar em lugar algum. Então, primeiro, seja breve, seja objetivo, use palavras que façam parte do seu vocabulário, que você já esteja habituado. Você pode também utilizar algumas frases ou expressões que são âncora. Por exemplo, fui perguntada, fui chamada para falar lá na frente, não me preparei. Em vez de já tentar entrar no assunto, usar algumas frases que possam ajudar a dar um tempo para você conseguir pensar em como organizar o seu discurso que está sendo improvisado. Por exemplo, na minha perspectiva, ou então fazer um cumprimento, claro que não tão alongado, né? Mas fazer alguma pequena introdução até conseguir organizar as ideias. Agora, sabe, Amanda, até para improvisar, a gente precisa de treino. Eu não vou improvisar em cima de um assunto que eu não domino. Então, de toda forma, se você foi chamado a falar, espera-se que seja de algum assunto de domínio. Por isso eu oriento que a pessoa sempre busque trabalhar, se ver falando sobre aquele assunto que ela sempre precisa falar em algum momento, em outras situações, porque quando você for chegar, por exemplo, numa convenção, você estar exposto ali já é uma oportunidade. Pode ser que a pessoa já te veja e diga, puxa, a Dedê está ali, nossa, ela fala sobre consultoria de imagem e tal. Vamos chamar para ela falar alguma coisa nesse nosso evento? Então, esse preparo, ele também precisa vir antes. Gente, a oportunidade chega para quem está preparado. A gente tem que estar preparado o tempo todo na nossa vida, porque você nunca sabe quando as coisas vão acontecer. E a voz é uma ferramenta de autoridade, né? A comunicação mas a voz também. Uma pessoa que tem uma voz muito... Às vezes a pessoa não gosta. Eu vejo muito hoje com as redes sociais, muito, principalmente dono de empresa, às vezes até dona de uma loja, dizendo, ai, Amanda, eu tenho que aparecer, é importante, né, hoje, mas eu não gosto da minha voz, ou é uma voz muito aguda, ou, né, infantilizada. Com a fonoaudiologia, dá para reverter isso? Dá para melhorar isso? Sim, com certeza. Aliás, nós estávamos conversando sobre isso agora mesmo, né? A Dedê estava trazendo um caso de uma colega, uma executiva, que tinha toda a competência, porém, ao abrir a boca para falar, uma voz mais infantilizada, às vezes isso daqui, né? Sim. Então, o que acontece? Todos os parâmetros da comunicação constroem percepção no outro e isso é muito rápido.
Não é o que a gente estava conversando. São então, segundos, segundos, né? exatamente. Então, você já tem uma impressão. Nesse exemplo que eu dei, de falar, oi, tudo bem, como você está? Já dá uma impressão de infantilidade, de falta de preparo. E isso é ajustável, porque nós produzimos a voz através de músculos que se coordenam e toda uma estrutura corporal. Então, dá para trabalhar, tem exercício, tem formas também de modular essa voz, porque não é só o tom. Às vezes a pessoa tem um tom de voz adequado, só que ela varia demais, ela vai lá embaixo, aí ela faz isso daqui. Então, acaba trazendo muita modulação. O outro lado também... Falar alto, volume, está tão associado. Gente, mas eu vou falar uma coisa. Gente que fala alto demais é complicado. Eu falo um pouquinho alto. É complicado. Mas gente que fala baixo demais... Também, mas que agonia! Aquela pessoa que fala muito assim, você tem que ficar... né? Olhando na boca dela. Precisa Tentando prestar ler o muito lábio, mais né? atenção. Nossa, que Não, terror. nessa altura da que minha é. vida eu ainda penso, já não estou enxergando bem de perto. Será que agora está falhando a audição? Não, mas tem gente que tem o tom muito, muito abaixo. É Mas sabe horrível. por que o volume causa essa angústia na gente? Porque a nossa voz ocupa um espaço. É verdade. Não estamos vendo esse espaço aqui, mas ocupa. Então, se eu estou conversando só a Dedê e eu aqui, nós estamos próximas, e eu começar a falar muito alto, eu estou invadindo o seu espaço sonoro. É tal qual a pessoa que fala muito próximo, né? Então, menos de um braço de distância, essa fala já está invadindo o espaço do outro. O mesmo acontece com quem fala muito baixo. Porque aí a pessoa começa a falar e você precisa se aproximar, prestar muita atenção, e isso quebra, gera ruído de comunicação. E isso é também um dá para truque. trabalhar. Quanto mais baixo a pessoa fala, mais o povo presta atenção. Porque se você não ficar assim, você não escuta. Não tem aliás, comunicação. ó, esse é um truque educado, né? Para você corrigir quem fala muito alto. É começar a falar baixo. Você fala mais baixo, você fala mais baixo. E o gritão, tem uma hora vai ter que modular a voz dele para ouvir o que você está falando. Em casa a gente pode fazer isso. Entendeu? treino. Aquele convidado que é muito barulhento e a gente mora em apartamento, eu não mais. Né? Então... Ô Célia, num ambiente corporativo, uma pessoa muito expansiva, extrovertida, que fale alto, meio italiana, assim, que a gente brinca, né? Fala alto, ri alto, expansiva, feliz. Num ambiente corporativo, como é que ela dosa isso? Para não sair muito do... É até a questão de dosar a simpatia, né? Para não ser simpática demais, não ficar fora da curva. eu acho que entra muito do que falou a Camila aqui. Entendeu? Então eu posso ser expansiva, eu posso ser brincalhona, mas assim, para tudo existe hora, existe lugar. Né? Então, na empresa, se eu quiser ser levado a sério, é muito importante que eu me poste de um jeito sério. Então, ok, que a gente brinque para quebrar o gelo, né? Mas essa coisa, esse ser italiano, né? Sem querer ofender. Sim. Bom, eu sou neta. Eu também sou italiana. Então, pronto. Aliás, acho que todo mundo, tutti un po' oriundi. Mas é verdade, eu vejo vídeos divertidíssimos. Italiano não precisa falar para se comunicar. Aqui não pode assim. Aliás, uma mesa a gente causa desastre, né, Mônica? Não tem muito essa consciência, né? Então tem gente que fala muito alto, mas nem sabe. Não percebe, né? Não percebe. Aí, é verdade. Né? Mas você falando mais baixo, você dá uma boa modulada. No outro. Muito bem. E sabe o que é interessante? Só fazer mais um ponto. É que a gente está falando aqui sobre isso, sobre a gente se adequar, sobre entender o espaço do outro, mas a gente não precisa deixar de ser a gente. Claro né? que não. Eu claro acho que isso não. interessante, porque eu mesma, né, hoje trabalho com consultoria de imagem e estilo, mas lá no passado eu achava tudo isso uma bobagem. Eu falava, mas, eu não posso ser eu? Né? E eu fui perceber que, com o autoconhecimento, a gente pode ser a gente até numa versão melhor. Né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, por quê? Porque isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de etiqueta, a gente está falando de modulação de voz, oratória, tudo isso nos leva a
criar uma imagem nossa para chegar aos nossos objetivos. Eu acho que isso é legal. A gente ser intencional, né? Não só, eu vou deixando a vida me levar. Porque eu tenho certeza que cada um de nós tem sonhos, né? E usar essas ferramentas que estão aí a nosso favor. Sem dúvida. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas é claro que eu te espero na volta. Até já. Na volta tem mesa posta, hein? Hoje estamos falando sobre dicas de etiquetas, regras de etiqueta. E agora nós vamos para uma parte que eu gosto muito, que é da mesa posta. Mônica, vamos arrasar nessa mesa? Vamos lá. Primeiro, você colocou ali uma toalha. A gente Isso. simulou aqui, gente, uma mesinha pequena de um lugar, né? Só para poder esclarecer alguns pontos para vocês. Toalha ou jogo americano? Então, depende um pouco do que você vai fazer, né? A toalha, ela sempre vai ser útil, né? E você pode usar em qualquer ocasião. Lógico que se você tiver uma coisa maior, uma mesa maior, as toalhas são mais bordadas, tal. Mas a toalha, ela pode ser usada sempre. Existe uma ideia de que a toalha saiu de moda. Não, não é nada disso. Eu, pelo menos, sou fã número 1 da toalha, né? O jogo americano, ele é mais versátil, inclusive, né? E para uma coisa informal, ele é muito útil. E você deve usar, no momento para tomar essa decisão, quantos lugares você realmente vai precisar. O que acontece? Você tem que pensar num espaço de uns 60 centímetros por convidado. Né, que ali tem que estar tudo que o convidado vai precisar. Se você tem um número maior de convidados, é melhor você optar pela toalha, porque a toalha vai te dar mais versatilidade. E se a pessoa tiver a opção de colocar a comida à mesa ou num aparador, como está aqui, você indica o aparador ou a mesa? Depende. Acho que depende do público, depende do grupo, né? Por exemplo, eu recebo pessoas, às vezes, na minha casa que eles não gostam de se levantar da mesa para se servir. E eu já sei disso, já percebi, né? Então, eu trago as travessas para a mesa, no que a gente chama do serviço familiar, né? Estar no aparador, quando eu tenho um número maior de pratos também e menos espaço, ele pode ser mais útil, né? Mas não existe muita regra para você ter essa opção. A regra, na verdade, é número de convidados que eu vou ter. Às vezes, eu tenho um número de convidados maior do que a minha mesa comporta, né? Então, as pessoas aí eu posso dividir, eu passei por isso esses dias. Acompanho você, eu tenho ideia. Eu tinha no fone um número de convidados maior do que a mesa principal. Mas eu tenho uma mesa ao lado, é a varanda ao lado, que é uma mesa para 6 pessoas, 5 pessoas, vai. E a minha de 8. E aí, parecia, no momento que eu fui fazer a distribuição ali, parecia que eu estava prestigiando mais quem estava na mesa principal, porque a comida ficou na mesa principal. E aí, as pessoas que foram para a varanda, para outra mesa, parecia que estavam menos privilegiadas. Mas aí acabou indo uma prima minha que é mais descolada, uma outra, uma criança, enfim. Mas foi uma coisa que na hora me deixou em dúvida. É melhor tomar o cuidado de saber... Se eu for colocar todo mundo à mesa, não vai caber. Então, eu vou fazer um serviço à americana, que as pessoas vão lá e se servem e tal, e eles vão sentar em determinados lugares, né, dentro da casa. O importante é você pensar que tenha cadeira para todo mundo. É muito desagradável você comer em pé. Né? Deus me livre. Então, é horrível, né? Ou você aguardar que alguém se levante para você. É horrível. Então, assim, você imagina, você pode ter pequenas mesas, né? Você pode ter mais que um ambiente, né? Mas a comida, então, ela vai estar toda num determinado lugar. Né? E aí todos se servem. Então, você tem uma mesa na varanda, você tem uma outra na sala, né? Bota a comida num aparador que resolve para todo mundo. Tá bom. Porque vamos acho que a comida então, foi que Mônica. deu esse tom, né? Vamos lá, podemos começar a montar. Bom, o que a gente está pensando, então? Eu trouxe aqui 2 propostas até de pratos também, porque a arrumação da mesa, ela tem algumas dicas ou regras, né? Que elas não vão... sair muito, nunca vão sair do que deve ser, né? Então, assim, uma mesa posta, a gente costuma falar que mesa posta, muitas pessoas fazem essa relação. Se eu estou falando de mesa posta, estou falando de mesa sofisticada. Não, qualquer mesa que eu coloque um prato, talher, um copo e um guardanapo, eu estou fazendo uma mesa posta. Esse é o prato principal ou é o suplá? Esse aqui é o prato principal. Eu trouxe o suplá como um item que ele não é obrigatório, né?
na mesa. Ele não vai ser um item obrigatório. Mas fica bonito, Mas né? ele vai ficar bonito. Por exemplo, aqui eu tenho uma toalha que é estampada. Eu estou trazendo um prato que também tem... Ele tem Então- tons de azul, ele tem um pouco de estampa. Não, é linda, né? linda. Se eu for usar o suplá, fica 3, um em Isso. cima do outro. Se eu não for usar o suplá, é sempre o prato principal e o É. de salada ou sobremesa? Esse aqui é um prato que é de sobremesa, né? Mas nesse momento, quando eu estou iniciando a refeição, ele não vai ser para sobremesa. Se eu colocar, também não é obrigatório fazer isso, né? Mas se eu colocar, ele vai ser para entrada. Pode ser uma salada. Ou algumas entradinhas. Algumas entradinhas, né? Tá. Então, eu coloco... E aí, assim, tá vendo como o suplá, como eu trouxe esse aqui num tom de azul, ele deu uma amenizada na mistura, né? Eu trouxe só aqui para todo mundo lembrar que a gente fala muito da louça branca. Então, a louça branca é uma louça que ela é coringa, né? E eu posso fazer várias. Eu posso fazer desde uma mesa bem mais simples, né? Com essa louça branca, ou uma mesa mais elaborada. Eu aí muda mais ou menos como a Dedê também colocou. Eu vou trocando os acessórios. Sim. E eu vou ampliando essa mesa. Garfos, facas, copos, Isso. qual é o Aí, lado? o que a gente faz? Deixa eu pegar aqui só. Se eu não for, por exemplo, eu posso não ter esse prato de entrada, eu vou usar só um prato raso, né? Ou posso ter, e aí eu fazer uma composição mais elaborada. As facas, elas vão estar sempre do lado direito, seja na mesa do café da manhã, do almoço, do jantar, seja o que for, o dia a dia, sempre a faca do lado direito, com o corte voltado para dentro. A maior primeiro e a menor depois. Porque isso aqui é uma ordem, é a ordem que os pratos vão ser servidos, né? Tá. Porque a gente pega de fora para de dentro. fora para dentro. A regra sempre é essa. Então, para entradinha ou salada, o menor e o maior ali. Isso. E o garfo do lado esquerdo. Foi você que me falou, Célia, que o homem é sempre da esquerda? Assim é só você fazer... Eu decorei tanto isso que nunca mais eu errei. Mulher é da direita, então é faca. Homem é da esquerda, é garfo. A masculino. colher, a faca, sempre à direita. O garfo. A bebida, né? Que a gente... né? A bebida. Depois vamos colocar as tudo que é taças. feminino à direita. Vamos nas taças. A taça é do lado... esquerda. Qual é o Então, lado? esse aqui é Guardanapo, sempre o assim. prato de E pão, o que eu é sempre vou... à Então, por esquerda. exemplo, se eu for servir também um caldo, vamos dizer, né? A colher, ela ficaria aqui. Ô, gente, pergunta que não quer calar. O tal do espaguete gigante, bota a colher ou não bota a colher? Não, Também não quero bota saber. colher. Não bota. Não põe colher. Não põe. E aí faz só enrola. Você tem que enrolar em mais pequenos nobre, pedacinhos, em o pequenas sul é cara de porções, cima. mais pelo cantinho ali, né? Dá uma enroladinha, traz para A gente tem uma experiência para fazer já. Taças, onde Taças. colocaremos? As taças, o que a gente não pode esquecer sempre vai ser a taça de água. Ela vai sempre estar presente, né? Seja qual for a refeição. Lado direito. As taças vão estar sempre do lado direito. Sempre do lado direito, qualquer que seja a taça. Acima das facas. E aí, Isso. quantas taças eu coloco? Então, você só vai colocar as bebidas que você vai servir. Então, por exemplo, eu vou servir aqui só um vinho, né? Tá. Nessa composição. Água e vinho. Água e vinho, né? Não, eu vou. Agora eu trouxe até essas outras taças aqui, que agora a gente tem taças enormes, né? Tem algumas que cabem assim, quase que a garrafa. São lindas. Mas eu posso, vamos dizer que nesse jantar aqui, eu vou servir o vinho tinto, o vinho branco e também um espumante no final. Ou né? na entrada. Essa taça de espumante, ela pode ficar aqui também, aqui atrás. Então, aqui eu tenho todas as taças. Aqui, quando o seu convidado chega, ele já vai imaginar, bom, eu vou ter, então, 2 tipos de vinho, vou ter espumante, né? E a gente Mas já você deixa montado. já deixa Não é a montado. medida que vai... Não, Vai já servindo. deixa montado. Só que você só traz aquilo que você realmente vai utilizar. E o guardanapo, não sei se tem um nome mais bonito. guardanapo. O guardanapo, ele... Aqui tem 2, né? O guardanapo, ele... Sempre de pano, é mais Não, chique. ele não é que ele é mais... você pode fazer a opção. O que você não pode é misturar as duas coisas, Tá. né? Se ele é de pano, ele é de tecido, ele é de tecido. Se ele é de papel, não existe o menor problema de você usar um guardanapo de papel. Hoje em dia nós temos até guardanapos tamanhos Sim. bons, qualidade boa, né?
Ele pode ser. Só que o que acontece às vezes é que a pessoa coloca o guardanapo de tecido e aqui dentro põe um de papel. Ah, tá. Porque o seu convidada chega com batom vermelho. Sim. Olha, quando você vai receber, você tem que pensar nisso, né? Tá. Como o seu sofá. Sim. E, assim, se a pessoa manchou seu guardanapo. E o guardanapo, outro item que não é obrigatório é o anel de guardanapo, né? Ou às vezes falam porta E ele vai guardanapo. aonde, o guardanapo? Ele pode ir acima do prato, em cima, ou à esquerda. Porque ele é masculino, então ele vai o garfo ou guardanapo. Tá. Né? E se entrasse uma colher aqui, ela viria aqui? É isso. Tá. É a colher. A colher só entraria se eu fosse servir um caldo, ou uma Isso. sopa, alguma coisa assim. Algo que você precisasse da colher. Às vezes tem algumas massas com muito molho, né? Que também pode acontecer. Mas à direita. Célia, vamos servir esse jantar? Vamos. Peraí, se fosse servir, então, salada. a saladinha, Tá. então seria aqui. Isso. Ela vai sempre com um prato raso embaixo. Embaixo. Então, vamos Ela não vem solta. Prato raso e a gente serviria a saladinha, certo? Isso. Vou tirar. Folhas não são cortadas. Deixa eu gente. mudar pro branco. Peraí. Dá pra Isso. ver. Ah, tá. Pra ficar bem charmoso. Então, folhas não são cortadas. As folhas são rasgadas. E aí, Mônica, me empresta o talher. Pode sentar, Célia, fique à vontade. Aí eu tava sentada, né? Ó, Vou tirar a florzinha, Ah, gente, só pra ficar com o peraí, ângulo peraí. melhor. Salada? Salada é esse com esse. Se o câmera quiser subir algum aqui, fique à vontade. Gente, uma dica. Eu percebo que as professoras de hoje não se preocupam em ensinar as crianças a segurarem a caneta do jeito certo. Da maneira que você segura a sua caneta, você vai segurar seu talher. E a coisa mais feia do mundo é você ver alguém apoiando o garfo no dedo anelar. O dedo anelar foi feito para você ter um anel maravilhoso, só isso, entendeu? O dedo médio apoia. Gente, como é que... É verdade. Na celebração da missa, como é que a Eucaristia é segura? Não é assim? Então, sempre são esses 3 dedos que vão que nós vamos usar à mesa, tá? Então, folhas não são cortadas, as folhas são Faz trouxinha. rasgadas. Rasga. Tá, eu rasgo e aí eu faço a trouxinha de um tamanho, né? Ó, e o que é fazer a trouxinha, né? Puxa, mas vai abrir feito um paraquedas quando eu colocar isso na bolsa. Não vai abrir. O truque é você, né, com a faca ajudar e firmar a sua trouxinha, a trouxinha da salada, né, no garfo que você está levando na boca. Acabou de comer a salada, coloca o talher dessa forma em cima. Sempre, tá? Saiu daqui, nunca mais encosta. Tá. E o anfitrião tira o prato? É. Se for informal em casa, tô dizendo, não tem garçom, não tem nada. Então, Acho que uma por coisa favor. também, assim que você senta à mesa, você já põe o guardanapo no Mas colo. Ah, é. né? Guardanapo Só no pra- colo. É. Sempre o guardanapo no colo. Isso. O guardanapo- Se ele Agora for vamos de pra nossa pano. massa. Não, de Guardanapo pano. de tecido no nosso colo, guardanapo de papel nunca. Sim, sim, o de tecido. Por mais maravilhoso que ele Tá. seja, É, que tá. ele diga bom dia em vários idiomas, entendeu? Tá. Nem pensar. Qual é a melhor forma que de se tem, comer né? o espaguete, Célia? Pois é, os italianos do sul fazem uso da colher. Tá? Os italianos mais sofisticados não usam a colher para enrolar. Tá? E a gente não pode esquecer que essa área um pouco mais nobre da Itália, Parma fica nessa região. E um queijo parmesão te ajuda a dar liga. Tá? Então, massa longa, de um modo geral, é sempre servida num prato mais fundo. Então, o que a gente vai fazer é pescar um fiozinho. Tá? Você tá comendo com a esquerda porque você é canhota, é isso? Eu estou comendo com a esquerda porque eu estou habituada. Tá? Mas tá não, bom, eu você quero quer que dizer eu... assim, a Pode regra é passar, comer com a pode. esquerda ou eu poderia, ou quem é destro come com a direita? Então, como é o tal do manuseio de talheres à francesa? Garfo sempre na esquerda, facas na direita. Tá? Como é o manuseio de talheres à americana, que eles dizem? Né? Eu corto com a faca na direita e depois passo o garfo para a Pra mão direita. Eu tive que aprender, né? Tá? Mas então vamos fazer para quem é Eu destro. também uso tá? para a esquerda. É verdade. eu Que uso a aprendi. esquerda. É. Mas então, costuma, né? Mas é gente, porque é ó, confortável. eu vou enrolar o macarrão no sentido que suja a toalha da Mônica ou que suja a minha blusa. Então, sempre, né? Sempre Claro. nesse sentido. Então, tira um pouquinho, enrola ali. Eu vou fazer com a minha mão certa, porque não dá, né? Tá? Então, use a borda do prato, né?
como apoio para você enrolar sua massa. Colher, gente, com apoio. Ela fica tão bem encaixadinha. Facilita a vida. Ajuda. Facilitaria tanto a E a vida. gente tem falado Eu um pouco penso que a o pessoa seguinte. pode usar para treinar. Né? No Sozinha em casa. restaurante Verdade. Depois que 5 você tá estrelas, vai num restaurante italiano, vai mais sofisticado, e a gente tem vários em São Paulo, né? Você não pede a colher. Tá? Graças a Deus, numa cantina informal, pede a colher, entendeu? Enrola seu macarrão com a colher Mas e agora, beba sério, do molho que sério fica. que nós temos que terminar. Então vamos. Se eu for servir na minha casa um espaguete, eu Tá. coloco a faca do lado direito Lembra. e o garfo do lado esquerdo. Ponto. Esses 2 talheres só. Exatamente. E a pessoa vai enrolar, fazer Aliás, essa ó, trouxinha. o seu cardápio Nem é vai usar só... faca, né? Não vai usar faca então pra não põe. nada. Isso que eu ia dizer. É. Entendeu? Só Se lembrando é- que a gente não corta massa, né? É, Então, então, existe se- Só o essa- rolinho ali. E é um perigo, né? Porque a faca tá ali, a tentação vem, fala, é mais fácil cortar. Então, evite. Vamos servir um pene? Quando você Vamos servir um pene, Gravatinha. um raviolezinho. Não vamos complicar. Exatamente. Então, quando é massa, a gente mantém como se fosse uma carne, um arroz, um feijão, Ui, enfim. você gosta da... você faz uso da colher. Tá? Então, na tua casa, por que não? Né? O garfo, como os homens, a de esquerda e a colher à direita. E tira, esquece a faca. Não coloca não, porque... Vai ter tentação. É. Vai ter tentação. Sem dúvida Isso. nenhuma. Muito bem, e aí a sobremesa, não tem muito segredo, né? Seja um doce, seja uma fruta, sai o prato principal, entra a sobremesa, cortou, comeu. Melancia, faço o quê com o caramba? Ó, o certo é servir melancia já sem o Ô, carocinho. Jairo, que sacanagem vocês botarem uma melancia pra servir né, pro Você convidados. vai. Se eventualmente a tua melancia... E por mais que a gente seja cuidadoso, sempre fica uma Claro, outra sementinha. Embora existam já melancias no mercado sem Sem semente. sem semente. Tá? Então, puxa, veio na minha boca. Você não vai engolir a semente. Né? A mesma coisa você faz com o caroço da azeitona. De um jeito muito discreto, você pode devolver para o garfo e do garfo para o canto do seu prato. Tá? De um jeito muito Já estou discreto. De imaginando. um jeito muito discreto. Assim, De um jeito muito discreto. Não. Escolher Porque eu outra tenho uma coisa, amiga que, para facilita, devolver né? o caroço da azeitona, fazia assim. Isso não é descrição, gente. Tá? Então, de repente, É. ninguém tá te olhando. Quando você pôr uma mãozão, eu quero saber o que o você que, está que é permitido comer com a mão? O que é permitido costelinha, comer com a mão? É. costelinha, O frango, a passarinho O que mais? e ao cachorro. Tem que ser, né? É. É. O pão, né? Não se corta pão com a faca, só com a mão. Com a mão. Sempre a gente rasga o pão com a mão. É isso. E sobremesa, os docinhos pequenininhos também. Né? Não inventa não, é com a mão que você come. Docinhos pequenos. Docinhos pequenininhos. Né? Então, o macarrão, você vai comer com talher? Não dá. É, Então, não. o macarrãozinho, a tartelete, essas coisas você come com a mão. Muito bem. Muito bem. bem. Tô com fome. Excelente. Deu até fome. Adorei. Eu também. Obrigada, gente. Olha, ficaríamos aqui tanto tempo para falar de tudo. Ah, e também lembrar que tem que colocar numa quantidade o vinho. Isso. Não vai encher a taça do seu 2 terços. convidado, mostrando 2 terços. fatura, hein? Não pode. Isso se replica a refrigerante e sucos também? Tudo. É. A tudo. 2 terços. Então, divide teu copo por 3 e você sempre serve 2 terços do seu copo. Com a bebida, porque, gente, adolescente adora colocar até a boca e ainda beber um pouquinho sem levantar, que é para roubar Acho que só do uma irmão, coisa né? Para também, ganhar mais que o rapidinho para irmão. lembrar, é que essa taça de água, a gente fala que ela pode ser o pedaço que vai trazer uma cor para sua mesa. Hoje você tem taças azuis, verdes, de todas as cores, âmbar, né? Mas a do vinho, principalmente para as Branco. pessoas que degustam, que entendem, né? A coloração faz muita diferença. Então é melhor que a taça de vinho ou de Sejam bebida, claras. né? Sejam transparentes, claras. Muito bem, Mônica, muito obrigada. Imagina, eu Dedê, que muito agradeço. obrigada. Muito Camila, obrigada. obrigada. Célia, obrigada, Eu viu? que agradeço. Ficaria aqui. Vamos fazer a versão 2 desse programa? Precisa. Ficou muita coisa sem falar. É Obrigada a isso você mesmo. que passou um pouco do seu sábado à noite com a gente. Daqui a pouquinho tá no YouTube, então compartilha, reveja. A partir de segunda-feira a gente posta tudo também pra vocês, tá? Beijo, bom final de semana. Até sábado que vem. Tchau.